Olá para todos. É uma enorme satisfação e uma honra muito grande poder estar participando dessa Semana Ambiental promovida pelo município de Taquara. E eu quero aproveitar e dar os parabéns a todos os envolvidos, Coletivo Educador Ambiental de Taquara, Convida, o Ponto Ecopedagógico e todas as escolas e entidades envolvidas, e também aos envolvidos do programa Agenda 2030, que trata dos objetivos sustentáveis nas escolas de Taquara. Agradeço principalmente a Sabrina Amaral, que me fez esse convite de trazer aqui algumas reflexões em relação à importância da educação ambiental neste momento que nós estamos vivendo. É um momento que pegou a todos de surpresa, um momento único na história da humanidade, em que o mundo parou. De uma certa forma, ele parou, tanto que nos primeiros dias a minha rua hoje está bem movimentada, até peço desculpas pelo barulho, mas era um silêncio que chegava a ser até de certa forma desconfortável. Por que desconfortável? Porque representava de forma muito significativa e através dos nossos sentidos, né, que algo estava muito diferente, que algo tinha mudado. Né? A gente começa a perceber coisas que antes, na rotina corrida que a gente tinha, a gente não se dava conta. E o que aconteceu? Tudo parou, principalmente as escolas. E a gente sabe que a educação não pode parar. Então a escola, de uma certa forma, teve que se reinventar. Os professores estão tendo que se reinventar, os alunos estão tendo que se reinventar. E o que acontece com isso? Começam a emergir novas necessidades, começam a surgir novas carências, começam a surgir muitos outros problemas, sem que a gente tivesse sequer resolvido os problemas que a gente vinha enfrentando. Então houve, de uma certa forma, uma sobrecarga de dificuldades que a gente está tendo que lidar neste período de isolamento social. E o que será que nós temos que aprender com tudo isso? Onde é que entra a importância da educação ambiental neste contexto? Eu trabalho com educação ambiental há muito tempo. E este período é um período que veio trazer mais desafios ainda do que aqueles que a educação ambiental ela já enfrentava. Né? Porém, dá para ver que é possível, de uma certa forma, potencializar este programa. Por quê? Porque a educação ambiental ela vai abrir um leque e ela vai sair da escola.
de forma mais efetiva do que antes. Tanto que quando eu estava conversando com a Sabrina sobre os programas que estão sendo maravilhosamente bem desenvolvidos no município de Taquara, a gama de programas que foram apresentados, que estão sendo apresentados, que estão sendo desenvolvidos, me impressionou muito. Me impressionou e me comprovou o que eu vinha pensando, que este é um momento em que a educação ambiental ela pode se fortalecer. Ela pode se fortalecer por quê? Porque o vírus está trazendo, além de todo aquele lado doloroso que eu não quero aqui abordar, porque a gente já sabe, né? Está trazendo uma profunda reflexão em toda a sociedade. Então, coisas que já eram ditas há muito tempo estão eclodindo agora, né? E o que comprova que aquilo que era dito, né, que a nossa interferência no meio ambiente estava provocando esse grande desequilíbrio de muitas chuvas em alguns lugares, seca em outros, e número de doenças causadas pela poluição, né? A falta de saneamento básico, isso que eu acho uma coisa louvável, que o programa como um todo de Taquara está envolvendo, que é a questão dos resíduos, né? É uma questão de saneamento básico. E tudo acaba se interligando, se entrelaçando, né? E este período está promovendo que se façam esses links. Então, como que agora, em algumas cidades, é possível ver um céu que há muito tempo não se via? Algumas montanhas estão sendo avistadas a uma distância nunca antes imaginadas. Por quê? Porque por um tempo se estabilizou a poluição, né? Muitos relatos, vídeos, fotos, imagens de águas límpidas em lugares que antes elas eram opacas, escuras, e a vida neste período em muitos lugares está ressurgindo. E o que quer dizer isso? Ou seja, a humanidade parou, foi para casa, cada um está no seu lar, quem pode, né? E com isso, a nossa pegada ecológica diminuiu muito. Só que, infelizmente, creio eu, ela é temporária. Mas que seja, que seja. Bom seria se a gente pudesse se reinventar a partir disso tudo, fazendo todo o nosso sistema de vida se adaptar para que a gente pudesse manter essa nova realidade, né? De menos poluição de água, menos poluição do ar, a questão dos resíduos, né? Também diminuiu bastante, embora, como nós somos seres naturalmente consumidores, nós vamos sempre interferir no meio ambiente, nós vamos sempre estar produzindo e despejando nossos resíduos no meio ambiente. Então é fundamental se fazer uma gestão desses resíduos. E a educação ambiental, nesse sentido, ela é um caminho, né? A gente não vai entrar no mérito aqui de vertente, de educação ambiental, a gente não vai entrar em questão metodológica, porque agora é tempo de até dar uma repaginada na educação ambiental,
buscando até fazer links com o que se está vivendo neste período de quarentena, onde a gente está mais em casa, onde a gente pode olhar mais para o nosso lar, que, ao meu ver, é onde tudo começa. Então, no momento em que dentro do nosso lar nós podemos fazer uma seleção dos nossos resíduos, a gente já está fazendo uma leitura do que é que a gente está produzindo e está jogando no meio ambiente. Porque muita gente, claro que não é o caso das pessoas que estão participando deste evento, mas muitas pessoas acham que no momento em que tu pega o teu resíduo, leva lá para o recolhimento, ele não está mais na tua frente, não é mais problema teu. Não, ele é problema da gente, sempre. Tudo que a gente vai deixar aqui no meio ambiente é problema da gente, sim. E se a gente não se preocupar com isso, nós vamos estar sendo muito egoístas, porque nós não vamos estar pensando nas gerações que estão por vir e para que elas possam usufruir de um ambiente saudável, né? E um dado que me impressionou muito, a coleta de lixo iniciou há mais ou menos uns 60 anos. Mais ou menos perto da minha idade, né? Antes de mim, vamos dizer assim, eu não tinha nascido ainda, não existia coleta de lixo. Se a gente for pensar, se a gente for ver ao longo da história da humanidade, né? 50 anos, 60 anos é um período muito curto. E hoje nós estamos abarrotando aterros e lixões com o que nós produzimos. E se nada acontecesse, como no caso aconteceu com o vírus, de surgir, esse processo ia continuar permanentemente, porque nós vivemos numa ciranda do consumo. Nós vivemos numa ciranda do consumo, da qual poucos escapam, pouquíssimos escapam. E quem trabalha com a educação ambiental sabe dessa responsabilidade e tem que dar o exemplo. Então, nós nos tornamos pessoas melhores a partir da educação ambiental. E não adianta virem as regras e as informações de fora se a gente não está aberto por uma mudança. Eu gosto de uma atividade de sensibilização que eu fazia nos tempos em que eu dava palestras mais seguido, de uma atividade que, digamos, ilustra a nossa dificuldade com mudanças. Eu até pensei em fazer aqui com vocês, mas eu acho que não vai dar certo pela rede. Talvez se a gente tivesse ao vivo, ela daria certo. Acho que eu vou tentar. Que é o seguinte, é bem rapidinho, é bem simples, não envolve nada, ninguém vai ter que sair do lugar, né? Nós precisamos somente do nosso corpo para fazer ela. Vamos tentar fazer, vamos ver se vai dar certo. É o seguinte, vamos cruzar os nossos braços. Todo mundo no seu lugar, onde você está, cruze os seus braços.
E fique assim por alguns segundos, por algum tempo. Fique com os braços cruzados. Observe qual o braço que está por cima, qual é o braço que está por baixo. Perceba a sensação. É uma sensação cômoda, né? Não traz desconforto. Agora, observe. O braço que está em cima vai embaixo, o braço que está embaixo vai em cima. Inverta. E fiquem. Qual é a sensação que se tem com este movimento? É muito desconfortável. Dá vontade logo, né, de voltar a... Claro que a questão biológica explica, de lateralidade explica, mas é uma forma que eu achei muito legal e ilustrativa de a gente sentir o quanto qualquer mudança que nós vamos fazer na nossa vida nos incomoda. O mundo está completamente incomodado. Além da razão trágica da situação, toda a mudança na nossa vida que esse vírus desencadeou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar mais para o nosso lar. Nós podemos selecionar os materiais que nós temos em casa que estão ali, só esperando receber poeira né, que vem do ambiente. Olhar para o nosso armário, para o lugar onde nós guardamos os sapatos. Como a gente tem coisas, como nós temos objetos. E muitos deles são adquiridos sem que a gente tenha necessidade deles. Então, esse momento de estarmos mais em casa é muito propício para nós fazermos uma releitura da nossa atuação frente à vida. Nós não precisamos de tanta coisa para viver, no entanto, nós temos tanto. Então, dá para a gente começar a separar as coisas que nós temos, que não fazemos mais uso, que outras pessoas podem usar. Fazer essas coisas se reciclarem, onde elas possam ser aproveitadas de uma forma diferente do que ficar simplesmente guardada dentro de um armário ou dentro de uma gaveta. Então é um período em que nós podemos também pensar na questão da alimentação. Quanta coisa industrializada que nós nos acostumamos a tratar como de alimento, como sendo um alimento. Então, muita gente, por conta de não querer sair, só plantar. Plantar, qualquer cantinho tem lugar para a gente plantar. Existem inúmeros vídeos ensinando, nossa, a internet está abarrotada de boas ideias. Só que elas precisam ser postas, ser colocadas em prática. E o momento é muito propício. Muitas pessoas com essa situação começaram a ver realmente que nós interferimos sim de forma muito negativa nas questões ambientais. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o que nós vamos deixar para os nossos descendentes. Tem uma história bem
interessante de um autor que eu gosto muito, que se chama Autor Desconhecido. É interessante como tem textos lindos, né, de autores desconhecidos. É a história de um cientista que estava pesquisando sobre formas de melhorar o mundo. E um dia a mãe teve um problema. A mãe, no caso a esposa dele, né, teve um problema e o filho teve que ir para o laboratório trabalhar com o pai. E ele ficou, bom, é uma realidade também, né? O trabalho foi para casa e muita gente está em casa trabalhando, rodeado pelos filhos, pelos afazeres que não deixam de existir, né? Então ele pensou, o que eu vou fazer para distrair o meu filho? E aí ele lembrou que quando ele estava folheando uma revista, ele encontrou uma foto do planeta Terra. Aí ele chamou o filho e disse, vem cá meu filho, eu vou fazer para você agora um quebra-cabeça. E você vai ter que montá-lo para mim. Não me interessa se vai demorar bastante. Vamos ver se você consegue, é o seu desafio. E aí ele retirou aquela página da revista onde tinha o desenho do planeta Terra e recortou de em diversos formatos diferentes e deixou ali tudo misturado para o menino. E pensou, nossa, ele vai demorar bastante, porque ele, né, 6 aninhos, 7 aninhos, não sabe como é que é a Terra, então vai provavelmente ficar bastante tempo para montar. Aí ele voltou lá para os seus experimentos e o filho ficou lá na mesa, montando com uma agilidade, e ele olhava e observava. Passados 5 minutos, o menino gritou, pai, tô pronto. Ele, como assim? Como é que ele já aprontou? E foi ver, foi conferir. E estava realmente montadinho ali, o planeta Terra montado. Aí ele disse, meu filho, mas como é que você conseguiu fazer isso tão rápido? E o menino, com a maior tranquilidade do mundo, disse, pai, quando tu estavas pegando a folha da revista para fazer o quebra-cabeça, eu vi que do outro lado da página tinha a figura de um homem. Então, eu estava tentando consertar a terra, não conseguia. Aí eu pensei, eu vou consertar o homem. Depois eu viro e aí terei consertado a terra. E assim foi. Que interessante e simples, né, essa história, mas dá pra gente fazer uma reflexão a partir dela, né? Realmente nós precisamos nos reinventar, nós precisamos sempre estarmos atentos às nossas ações e às nossas atitudes, porque todas trazem consequências, todas, e em todos os sentidos aqui, né? Eu gostaria de trazer algo que eu observei ao longo da minha experiência, quando eu visitava escolas ou quando eu dava palestras para as professoras, e aí a gente trocava muitas ideias, e sempre foi muito sempre foram muito relatadas atividades de
reciclagem com material lixo seco, com crianças nas escolas. Só que a gente tem que pensar um pouquinho se algumas dessas atividades indiretamente não estão incentivando o consumo. Por que que eu digo isso? Porque seguido eu vou para a área rural visitar uma família e um dia eu chego lá e essa família de colonos, eles não nunca tiveram o hábito de tomar refrigerante. E um dia eu chego lá e me surpreendo porque num canto da cozinha tinha uma montanha de garrafas PETs vazias de refrigerante. E aquilo me causou muita curiosidade, fiquei até muito surpresa e perguntei: vocês passaram a tomar refrigerante? Aí a minha amiga disse: não, é que a minha filha está com uma campanha na escola e a turma que levar mais garrafa PET vai ganhar um prêmio. E aquilo bateu muito forte no sentido de que, opa, como às vezes a gente faz coisas pensando que serão benéficas, ajudarão, e olha o que estava acontecendo. Aquela família passou a tomar refrigerantes, e não pouco, bastante, para que ela pudesse ter aquele resíduo. E aí eu me dei conta que isso pode acontecer também quando a gente pede assim: ah, traga um potinho de iogurte, uma caixinha de tal produto, ou uma lata de Nescau, ou a gente está divulgando marca, a gente está, de uma certa forma, incentivando o consumo quando a gente pede para a criança trazer aquele determinado resíduo, né? Claro, eu sei que a sucata, desde a minha época que eu fazia magistério, ela já era incentivada, isso ó, faz tempo, para se fazer joguinhos pedagógicos. Eu sempre fui muito sucateira. Mas, atualmente, a gente precisa cuidar muito para não desencadear o inverso. Então, eu já ouvi de queixos de pais que não tinham determinado material que o professor pediu para levar para a escola e teve que comprar, né? Também com as minhas filhas, com as crianças pequenas, eventualmente acontecia isso. Então, a gente precisa muito ter consciência em relação àquilo que nós fazemos em relação aos resíduos, em relação às crianças, para que justamente não aconteça o que aconteceu, o que eu relatei naquela família. E eu acho que eu já vou encerrando a minha participação, reforçando aqui o meu agradecimento, dando os parabéns para todos os envolvidos. A questão dos resíduos e do game criado por vocês em relação à separação dos resíduos, perfeito, né? Muito bom, parabéns. Que esta ideia, que esses projetos possam ser replicados e com certeza farão muita diferença para as próximas gerações que estão por vir.
Espero muito ter ajudado nesta reflexão sobre a educação ambiental nos dias de hoje. Acredito muito que este isolamento brusco que todos tivemos que fazer vai trazer uma mudança muito, muito grande nas nossas posturas, nas nossas atitudes, principalmente se nós estivermos abertos para estas mudanças. Aproveitar esse momento para olhar um mundo diferente, porque a gente escuta muito assim: ai, quando é que tudo vai voltar ao normal? Né? O que é um normal? Esse normal que a gente vivia, ele vai ter que ser diferente. Então, acho que a pergunta que a gente pode fazer é: como é que vai ser este novo normal? E certamente vai depender da forma como nós agirmos, da forma como nós aproveitaremos este momento para aprender as lições que ele está nos trazendo. Muito obrigada. E tenho ciência de que o que eu trouxe não é novidade, mas que espero que tenha, de alguma forma, colaborado para esse maravilhoso trabalho, que eu volto aqui a parabenizar a todos por essa iniciativa e por essa gama de atividades que estão sendo feitas. Não imagino que esteja sendo fácil, mas meus parabéns para todos os envolvidos e que nós consigamos alcançar os nossos objetivos e melhorar esse mundo que está aí. Muito obrigada, peço que me desculpem por qualquer coisa, pelo barulho, e um grande abraço a todos e bom trabalho. Grande ser do universo Terra, de infinitas faces, de infinitas formas de vida, de infinitas histórias e aventuras. Hoje, com teu corpo doído e sofrido, com teu sangue corrompido e manchado, com tua pele machucada e queimada, ainda persistes em acolher bem o teu filho predador. Terra, grande ser do universo, a ti pedimos perdão pela nossa insensatez. Assumimos hoje o compromisso de resgatar a consciência integral para que cada ação nossa colabore para o nascimento de uma nova humanidade que te respeite, que te honre, que te ame verdadeiramente. Salve, Terra!